Então, pessoal, essa aqui é a terceira parte da nossa aula, tá bom? Agora que a gente já entendeu como funciona a síntese de uma proteína, nós vamos falar de algumas características importantes dos cromossomos, tá bom? Nos seres humanos, os cromossomos se apresentam em 23 pares, tá? Quando há um cromossomo a menos ou a mais, a saúde do embrião, do desenvolvimento do embrião, ela é afetada, tá? Quando tem um a menos ou a mais, mas 23 pares de cromossomos que nós temos. Sendo que 22 desses 23 pares são cromossomos autossomos, enquanto apenas um par é de cromossomos sexuais. No caso, nas mulheres, esse par de cromossomo sexual é XX e no homem é XY, tá bom? Agora, aqui temos um cromossomo. E aqui também temos um cromossomo. A diferença desse segundo cromossomo para esse primeiro cromossomo é que esse segundo cromossomo ele está duplicado. Então, quando uma célula passa pelo processo de divisão, um dos principais eventos é a duplicação do cromossomo. Então, tem um cromossomo, ele se duplicou, se tornou um cromossomo duplicado. Então, cada cromossomo ele produz uma cópia perfeita de si. Então, temos duas cópias unidas por essa estrutura no meio aqui, que nós chamamos de centrômero, tá bom? Essa estrutura que conecta, que liga o cromossomo duplicado, ou seja, as duas cromátides irmãs. Porque quando um cromossomo se duplica, ele tem, né, logicamente, duas partes iguais. Essas partes iguais, um lado do cromossomo e outro lado do cromossomo, nós chamamos de cromátides irmãs. Então, essas cromátides irmãs, elas são ligadas por esse centrômero. Então, a posição desse centrômero, inclusive, ela é um dos critérios para a classificação desses cromossomos. Então, vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, que nós temos a representação de cromossomos diferentes, tá? Quanto ao seu formato. O centrômero, nesse caso aqui, no caso desse cromossomo A, ele é considerado um cromossomo metacêntrico, quando o centrômero ele está bem no meio do cromossomo e ele divide o cromossomo ao meio. Então, a gente chama essas partes de divisão do cromossomo de braços. Então, aqui, ó, do centrômero para cima, a gente tem um braço. E do centrômero para baixo, a gente tem outro braço. Então, no caso, quando ele é metacêntrico, ele possui os dois braços do mesmo tamanho. No caso B aqui do cromossomo B, ele é submetacêntrico. O que é isso? É quando o centrômero está um pouquinho acima em relação ao meio. Então ele está praticamente aqui, ó, no meio do que é esse braço desse cromossomo metacêntrico. Então ele é submetacêntrico quando o centrômero ele fica um pouco acima. No exemplo C, ele é acrocêntrico quando o centrômero ele se encontra em uma extremidade e ele faz com que um braço do cromossomo, ou seja, esse braço aqui de baixo, ele seja bem maior do que esse braço aqui de cima. E ele pode ser telocêntrico quando o centrômero ele se liga ao finalzinho aqui do cromossomo e praticamente o cromossomo só tem um braço, tá bom? Então, o centrômero ele faz a conexão das duas cromátides irmãs quando o cromossomo se duplica e ele também serve como um critério de classificação desses cromossomos. Outra parte importante do cromossomo, esse aqui é um cromossomo, né? Como eu falei, são os telômeros. O que são os telômeros? Os telômeros são as partes das extremidades do cromossomo. Então, aqui nós temos o cromossomo, nas extremidades nós temos os telômeros. O que são esses telômeros? Eles são estruturas que servem para a proteção do cromossomo, do DNA. Então imagina só, fazer um paralelo aqui com esses cadastros. Imagina que tem um cadastro e na ponta do cadastro tem essa estrutura aqui que geralmente é de plástico. O que isso aqui faz? Isso faz com que o cadastro ele não se desfie, ele não se desprenda. Entende? Então ele vai ficar bem condensado, bem apertadinho aqui, ele não vai se desfiar, ele não vai se desfazer o cadastro. É a mesma lógica para o telômero. O telômero impede que esse cromossomo ele se desfaça. Então, o final é como se fosse realmente essa parte de plástico do cadastro que faz com que proteja o cromossomo e ele não se desfaça, tá bom? Ele não se desgaste. Outra questão importante são cromossomos homólogos. Então, imagina só que
que você recebeu um cromossomo por parte do pai, que é esse cromossomo laranja, e um cromossomo por parte da mãe, que é esse cromossomo azul aqui, tá bom? Então, nesse cromossomo, em cada um desses cromossomos, nós temos esses pontos em paralelos aqui, esses pontos verdes, que são chamados de genes. Então, aqui eu tenho um gene e aqui eu também tenho um gene. Esse gene, lembra lá o que eu falei? São segmentos de DNA que vão codificar a formação de uma proteína, ou seja, vão codificar uma característica sua, tá bom? Então, isso aqui é chamado de gene. E quando esses genes eles estão em paralelo, ou seja, na mesma altura aqui, ó, nós chamamos isso de genes alelos, tá bom? Quando eles estão em paralelo, genes alelos. E o que é locus? Locus é o local onde esse gene se encontra. Então, o locus é aqui, porque o gene está aqui, tá bom? Então, o que é um cromossomo homólogo? Um cromossomo homólogo é aquele cromossomo que possui o mesmo tamanho, o mesmo formato e o mesmo conjunto, ó, de genes que condicionam a mesma característica. Então, vamos dizer que esse gene aqui condiciona uma característica como a cor de cabelo. Então, nesse cromossomo, aqui vai estar a informação para codificar a cor do cabelo e aqui também. Então, por isso eles são cromossomos homólogos. Você recebeu um do seu pai e um da sua mãe, e eles têm o mesmo tamanho, o mesmo formato e os mesmos genes que codificam as mesmas características. Eles são cromossomos homólogos. Agora veja esse par de cromossomos homólogos aqui, ó. Nós temos outro par de cromossomos aqui. Esses cromossomos são homólogos, mas esse cromossomo aqui, ó, ele não é homólogo desse cromossomo maior. Por quê? Porque eles têm tamanhos diferentes, formatos diferentes, possivelmente codificam informações genéticas diferentes. Então, eles não são homólogos. Mas esse aqui é homólogo desse daqui. Mas esse daqui não é homólogo desse daqui. No caso, quando esses genes eles se encontram em locais diferentes, eles são chamados de genes não alelos. Lembra aqui, ó, genes alelos são genes que codificam a mesma característica no mesmo local. No caso, quando aparecem genes em locais diferentes no cromossomo, eles não estão paralelos, ó. Não tem um gene aqui e não tem um gene aqui, ó. Então, eles são considerados genes não alelos, enquanto quando eles estão pareados aqui, ó, no mesmo segmento, em paralelo, eles são considerados genes alelos. Outra questão importante são quanto às nossas células, tá bom? Existem células haploides e diploides. E o que são isso? As células haploides são as nossas células sexuais, nossos gametas, espermatozoide e o óvulo. As células haploides são aquelas células que possuem apenas um conjunto de cromossomo, ou seja, elas possuem a metade do cromossomo, a metade de cromossomos em relação a uma célula diploide. Então, nas células haploide, nós vamos ter 23 cromossomos. Então, o espermatozoide tem 23 cromossomos e o óvulo tem 23 cromossomos. Uma célula diploide é aquela que vai ter os dois conjuntos de cromossomos. Então, ela vai ter 46 cromossomos. Por quê? Porque vem 23 cromossomos do espermatozoide e 23 cromossomos do óvulo. Juntando os dois, dá 46. Então, a célula diploide tem 46 cromossomos e a célula haploide tem 23 cromossomos, ou seja, a metade do número de cromossomos. Mas, afinal, por que os nossos gametas eles têm a metade do número de cromossomos em relação às outras células? Porque eles passam por um processo chamado de meiose, divisão celular. E na meiose acontece uma redução cromossômica. Vamos lembrar de mitose e meiose? Na mitose, eu tenho uma célula que forma duas células iguais à célula mãe. Já na meiose, eu tenho uma célula que vai originar 4 células diferentes. Ou seja, eu tenho uma célula diploide, uma célula que tem 46 cromossomos, que vai formar 4 células que têm 23 cromossomos, ou seja, 4 células haploides. Então, aqui vocês podem acompanhar comigo nesse exemplo aqui, ó, um exemplo bem prático. Então, aqui nós temos 2 pares de cromossomos. Tá, ó, esses em verde são de origem paterna e esses em rosa de origem materna. Quando vai acontecer o processo de meiose, na produção dos gametas, então aqui eu tenho uma célula diploide, né, que tem os dois conjuntos de cromossomo.
vai acontecer o processo de meiose, essa célula ela vai se dividir em 4 células. E essas 4 células elas vão passar por um processo de redução de cromossomo. Ou seja, quando essa célula for se dividir, ela vai mandar um par de cromossomo aqui para uma célula e esse outro par de cromossomo para outra célula. Então, essas duas células, elas não são diploides, elas são haploides. Por quê? Porque elas têm a metade do número de cromossomos em relação a uma célula diploide. Mas o que são essas duas células haploides aqui? São os nossos gametas, tá bom? Então, aqui vamos dizer que é o espermatozoide e aqui vamos dizer que é o óvulo. Então, essas duas células haploides vão se juntar na hora da fecundação e aí vai se juntar os dois conjuntos de cromossomo. Então, se aqui, imagina, aqui tem 23 cromossomos e aqui tem 23 cromossomos, quando eu juntar, vai formar o quê? Uma célula, que no caso é o zigoto, com 46 cromossomos, porque é a junção dos cromossomos das duas células aqui. Então, resumidamente, quando os gametas vão ser produzidos, uma célula diploide forma 4 células haploides. Essas células formam os gametas, espermatozoide e óvulo. Quando vai acontecer a fecundação, aí de novo junta os 23 cromossomos do espermatozoide e os 23 cromossomos do óvulo e forma uma célula com 46 cromossomos, que é uma célula diploide de novo. Então, por isso que acontece uma redução no número de cromossomos após o processo de meiose. Então, fazendo um resuminho final aqui, galera. O que é um genoma? O genoma reúne todas as nossas informações genéticas, conjunto dos nossos cromossomos. O que é um cromossomo? Homens e mulheres trazem sempre 23 pares de cromossomo. Lembra lá, se tiver a menos ou a mais, vai causar algum problema no embrião, tá bom? Então, os cromossomos são como novelos de lã, onde se enrolam os genes. Então, é uma fita de DNA enrolada em proteínas e dá esse formato condensado aqui, que é o cromossomo. E o que é um gene? Uma sequência que guarda informações específicas, onde há trechos sobre cor dos olhos, sobre altura, enfim. Então, são trechos de DNA, sequências de DNA, que vão ser lidas e daí vão ser formadas as proteínas que vão definir suas características, como a gente viu lá na animação de tradução e transcrição. Na verdade, transcrição e tradução, nessa ordem. E o que é uma base nitrogenada? As bases nitrogenadas são adenina, citosina, guanina e timina. Então, essas bases nitrogenadas elas vão se combinar na fita de DNA e são elas que vão codificar a informação que vai ser lida para a formação das proteínas. E o RNA? O RNA é o que comanda o que a célula vai fazer, uma fita de informações. Então, uma fita de RNA é produzida e essa fita de RNA ela vai ser traduzida, assim formando as proteínas lá, como a gente já viu na animação. E essas aqui são as referências que eu usei, viu, pessoal? Se quiserem consultar, são muito boas e inclusive tem alguns vídeos muito interessantes que vocês podem acompanhar, que eu vou deixar linkado na descrição também. Então, obrigado por terem assistido essa aula até agora e espero que tenha sido de grande serventia. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esqueçam de responder as questões que estão linkadas abaixo, tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui. Muito obrigado e até uma próxima.